Ele possa, Senhor, ministrar a Tua palavra com fidelidade, Pai. Que essa palavra venha aos nossos corações, venha à nossa consciência, à nossa mente, molde o nosso coração, a nossa mente, o nosso caráter, Senhor, que nós possamos cada vez mais obedecer ao Senhor, entender a Tua palavra, Senhor, resplandecer, Senhor, aquilo que Tu pedes a nós, Pai. Que nós possamos andar segundo a Tua vontade, Pai. Ministre nossos corações essa noite, Pai. Esteja conosco, Teu Espírito nos atinja profundamente hoje, Pai, nos transforme, Pai, a nós. É o que nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Paz do Senhor, queridos irmãos, podem sentar-se, em nome de Jesus. Peguei capoeira, irmãos, e aí. Pode conseguir livrar desse capoeira. Do pedestal, né? Os irmãos livres poder pregar a palavra do Senhor. Todos me ouvem bem, o irmão lá fora? Muito bem. Glória a Deus, eu também me ouço bem. Mas eu quero mostrar aí, fazer uma rapaz. Muito bem, queridos irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 9. Irmãos, enquanto os irmãos procuram, eu vou pedir então ao pastor de vocês, vosso pastor, que já está habituado, que lidere a congregação na recitação do credo, e logo após nós faremos leitura do texto bíblico que usaremos para iniciar a mensagem desta noite. Eu vou pedir que a Daniela nos ajude aí. Vamos fazer então a leitura, recitar juntos, não é o credo dos apóstolos, e é a base do que nós estamos fazendo as exposições aqui na nossa igreja. Isso. Então, ao som de 2. 1, 2. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Como vocês viram ali, eu não consegui acompanhar a recitação, por isso que eu pedi para o irmão Davi fazer, né? Porque certa dificuldade. Atos dos Apóstolos, irmãos, capítulo 1, versículo 9, vai ser o texto base dessa noite para ilustrar-nos o que vamos tratar. Né? Subiu, nós vamos tratar a parte do credo dos apóstolos que diz: subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Atos, capítulo 1, verso 9. Ditas estas palavras, os irmãos encontraram lá, Atos 1, 9? Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Bendito e louvado o nome do Senhor. Os irmãos aqui das carteirinhas têm estudado nesses últimos domingos o credo dos apóstolos, ou o credo apostólico, ou apenas o credo, como é chamado por alguns. Vocês já viram nos domingos anteriores, irmãos, e têm visto até agora, que para que alguém seja considerado minimamente cristão, verdadeiramente cristão,
ele deve crer em algumas verdades bíblicas, e essas verdades bíblicas estão expressas no Credo dos Apóstolos. Então, o Credo dos Apóstolos, apenas recapitulando mais para ajudar a mim mesmo e a vocês, para que eu consiga me inserir no contexto de vocês. Então, o Credo dos Apóstolos é como se fosse o resumo mínimo do que é a fé cristã. O mínimo que se precisa crer para ser considerado um cristão. Não é o mínimo que se precisa crer para ser um assembleiano, um membro das Assembleias de Deus, ou um membro das igrejas batistas, ou um membro da igreja presbiteriana, ou até mesmo um católico romano. Não é disso que se trata o Credo dos Apóstolos. Porque quando o Credo dos Apóstolos foi elaborado, obviamente não haviam essas denominações. Havia apenas os cristãos. Eles que eram perseguidos por todo o Império Romano, eles que eram mortos, que eram zombados, que perdiam suas propriedades, que eram separados das suas famílias, que viam seus filhos serem levados, os seus cônjuges serem levados, que perdiam seus empregos, que perdiam a sua pátria, eram expatriados, eram expulsos dos seus lugares de naturalidade. Eles criam minimamente nessas coisas que vocês têm estudado. Eles criam em um Deus Pai, que é um Deus Pai todo-poderoso. Eles criam que esse Deus Pai todo-poderoso é criador de tudo o que há no universo, criador dos céus e da terra. Eles criam nesse Deus que é o nosso Pai. Eles criam que esse Deus que é o nosso Pai enviou o seu único Filho Jesus, e que este Jesus quis vir e morrer em nosso lugar, para que tivéssemos perdão dos nossos pecados. Vocês viram também que, ao contrário dos sacrifícios levíticos, ou seja, os sacrifícios do povo judeu, o sacrifício que Cristo realizou na cruz, ele foi único, ele foi suficiente, ele foi cabal, sem comparação. Quando Jesus disse está consumado na cruz do Calvário, ele quis dizer exatamente isso: está consumado, não falta mais nada, está acabado, está terminado. Vocês viram também que esse Cristo, esse Jesus, ele ressuscitou dos mortos, e com a sua ressurreição efetivou a nossa esperança de ressurreição e vida eterna. Porque presos dos nossos delitos e pecados, nós estávamos condenados e condicionados à perdição eterna da nossa alma, ao inferno. Essa palavra tem sido tão deixada de lado pelos pregadores, mas esse era o nosso destino, até que Cristo morreu na cruz. E depois de ressurreto, depois de ressuscitado, esse Jesus subiu ao céu, e de lá ele voltará. E é sobre isso que nós vamos ver essa noite, sobre essa parte do credo, que encerra a segunda sessão, que encerra a sessão sobre Cristo, que encerra o segundo artigo, a sessão que diz: subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Essa é a parte final do segundo artigo, como eu já disse. Após afirmar que os verdadeiros cristãos creem na encarnação milagrosa do Verbo, pois ele nasceu pelo poder do Espírito Santo de uma virgem, e sim, ele nasceu de uma virgem, e não importa quantos videozinhos de um YouTube outras pessoas passam falando falsamente de palavras hebraicas e palavras gregas, ele nasceu de uma moça virgem, porque assim foi do desígnio de Deus. Uma corajosa moça que, quando ouviu a voz do anjo, disse: eis-me aqui, seja feita a vontade do Senhor. Então os irmãos já viram que um crente, alguém que quer ser um cristão, ele crê minimamente nesse milagre, nesse nascimento. Nós cremos na vida que a Bíblia diz que Jesus teve, uma vida santa, sem pecado, uma vida servindo a Deus, nos seus 33 anos de vida, que viveu nesta vida, conosco, palmilhando esta terra, pisando este pó, andando conosco. Jesus foi um homem santo, integralmente santo, e 100% homem, 100% Deus. A sua humanidade foi uma humanidade santa, porque só sendo um homem santo ele poderia nos substituir na cruz do Calvário.
E só poderia ser Ele para nos substituir na cruz do Calvário, porque não há homem sem pecado. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer debaixo do sol. O credo nos afirma que nós, verdadeiros cristãos, nós cremos também que Cristo retornou ao céu. Cristo voltou ao seu lugar para reaver a sua glória que Ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Mas Ele não foi para lá e nos deixou à mercê da nossa própria sorte. Nós não recebemos a graça, a salvação e fomos entregues a essa vida, sabendo que somos salvos, mas sem uma esperança de experimentarmos essa salvação de maneira perfeitamente plena. Porque nós a experimentamos de maneira plena. Por que nós a experimentamos de maneira plena? Porque nós sabemos que somos pecadores, ainda assim nós podemos orar: Pai nosso que estás no céu. Ainda assim nós podemos chamar a Deus de Pai. Ainda assim nós podemos chegar na presença de Deus. E sabemos que Deus não olha para nós com um olhar de um escrutinador, pesquisando cada um dos nossos pecados para lançá-lo no nosso rosto, porque Cristo pagou pelos nossos pecados na cruz. Então a nossa salvação é plena, mas um dia ela será perfeitamente plena, um dia em que nós estaremos no céu, no lugar aonde não entra pecado. O céu é um lugar excelente, mais excelente que o jardim, porque no jardim havia a possibilidade de pecado. No céu nós teremos um corpo glorificado e não haverá a possibilidade de pecado. Só essa verdade deveria ser desejo suficiente para querermos estar com o Senhor. Então esses cristãos, eles creem não só que Ele voltou para o seu lugar, mas que um dia Ele virá revestido de toda essa sua glória, para resgatar do mundo mal os que são seus e para exercer juízo contra aqueles que o rejeitaram. Então, nós vamos ver isso essa noite brevemente. Em primeiro lugar, nós vamos tratar nesse momento, irmãos, nessa noite, da ascensão e da glorificação do Senhor. E é interessante porque nós muitas vezes não damos a atenção quando lemos sobre a ascensão do Senhor. Nós passamos. Alguns dos evangelhos não citam. Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, cita a ascensão, fala a respeito dos anjos, que os anjos ali, os varões de branco, fizeram para aquelas pessoas a promessa de que Jesus voltaria. Vocês imaginem quão atônitos estavam os discípulos e todos aqueles que estavam ali vendo Jesus subir ao céu. Eles andaram com Jesus 40 dias, Jesus ressuscitado, viram Jesus glorificado, ouviram os ensinamentos de Jesus, ouviram as recomendações finais de Jesus, viram Jesus restaurar a Pedro depois de Pedro ter negado, viram Jesus dizer: olha, apacenta os meus cordeirinhos, viram Jesus questionar Pedro: tu me amas? Viram Jesus ensinar tantas coisas, e eles estão no monte e Jesus está subindo ao céu. A minha tradução diz que uma nuvem o cobriu. Há uma outra tradução da Bíblia que diz que uma nuvem o recepcionou. Eu gosto dessa tradução, ela é mais poética, né? Uma nuvem o recepcionou. Então a nuvem vem e cobre o Senhor, e eles ficam ali agora atônitos. Onde está o seu Senhor? Ele subiu ao céu. Então os homens brancos chamam a sua atenção e dizem a eles: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, da mesma forma que vocês viram ele subir, voltará a segunda vez. Aleluia. Bendito, louvado é o nome do Senhor. Mas a glorificação do Filho de Deus, a destra do Deus Pai Todo-Poderoso, é algo muito importante, irmãos. É algo relevante. Se não fosse algo relevante, os cristãos do primeiro século, os cristãos do início, não teriam colocado no credo. Eles não teriam dito que crer que Jesus ressuscitou e subiu ao céu é o mínimo que um cristão precisa crer para ser considerado um cristão. Nós não cremos apenas que Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou.
mas nós não cremos que Cristo apenas morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Ele não evaporou, Ele não sumiu numa nuvem cósmica, Ele não sumiu do nada sem dar explicações. Ele foi assunto ao céu, Ele foi elevado novamente à sua glória, e de lá prometeu voltar. E os cristãos do primeiro século, vendo as Escrituras, entenderam que esse deveria fazer parte também de um símbolo distintivo de fé, aquilo que distingue os cristãos. Os cristãos deveriam crer desta maneira. Então, o cristão genuíno, ele crê que Jesus subiu ao céu depois da ressurreição e se assentou à direita de Deus o Pai Todo-Poderoso. Primeira coisa que essa ascensão nos ensina, irmãos, a ascensão de Cristo e a sua glorificação à destra de Deus, ela reafirma o grande amor de Deus. Porque fica evidente quando Cristo é levado aos céus, que o mundo, o nosso mundo, não era o ambiente próprio do Filho de Deus. Aqui não era o seu lugar, porque aqui é o lugar das criaturas e não o lugar do Criador. Aqui é o lugar dos servos e não o lugar do Senhor. Aqui estamos nós, os seus súditos, vivendo nessa vida, e não é o lugar do nosso rei. Isso reafirma ainda mais que esse amor com o qual Deus nos amou é um amor inexplicável do ponto de vista humano, porque Ele nos diz que Cristo deixou o seu lugar natural para poder estar no nosso lugar, para poder ir à cruz do Calvário, que era a nossa cruz e não a cruz dele, e que Ele morreu a nossa morte, e que nós ressuscitaremos a sua ressurreição. Bendito, louvado é o nome do Senhor. E fica reafirmada também com a ascensão de Jesus ao céu a divindade de Jesus. Jesus é Deus. Jesus não é um semideus. Jesus não é um anjo elevado. Jesus não é um espírito, me fugiu a memória agora como chamam, um espírito que evoluído, que foi, reencarnou e virou um ser iluminado. Não, Jesus é Deus. Ele estava com Deus na eternidade, Ele está com Deus na eternidade, e nós estaremos com Ele e com Deus na eternidade. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Filipenses nos diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, e assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Filipenses 2, do 5 ao 11. Ao voltar ao céu, fica evidente que em um ato de amor completamente inexplicável, feito em nosso favor, a sua vinda ao mundo foi uma maneira em que Cristo, Ele negou o seu direito de ficar apegado à sua divindade. Veja bem, eu não estou dizendo que Cristo negou a sua divindade, de forma nenhuma. Cristo pisou nessa terra plenamente homem e plenamente Deus. Mas Ele tinha o direito, vamos dizer assim, de dizer: eu não tenho que morrer por eles, não há nenhuma obrigação em morrer. Nós não somos o ponto fraco de Deus. Deus não ficou doído no seu coração, da maneira como muitos pregadores dizem, que Deus ficou refém de ter que nos salvar. Ora, Deus teve que nos salvar. Deus não teve nada. Deus o fez por amor. Deus o fez pelo seu beneplácito, pela sua vontade, pela sua benevolência, pela sua misericórdia e pela sua graça. Bendito é o nome do Senhor. Ele não quis ficar apegado ao seu direito de Deus. Antes, ao contrário, Ele se esvaziou. Ele se humilhou. E Ele tomou uma forma de servo. E Ele foi humildemente obediente até a morte de cruz. E isso fica evidenciado na ascensão, porque Jesus veio para uma obra específica.
Ele veio para a obra que ele tinha que fazer. Quando ele ora em João 17,5, ele diz: Pai, eu peço que agora tu me des a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, porque eu vim e fiz a obra para a qual me enviaste. Bendito, louvado é o nome do Senhor. Ele tinha a sua glória. E quando ele volta para a sua glória ressuscitado, isso demonstra para nós que o seu ato de vir, deixar a sua glória e morrer por nós, foi um ato de amor. Um ato de amor não provocado. Ao contrário de nós, que a Bíblia diz, Romanos diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando nós somos alcançados pelo amor de Jesus e pela graça de Jesus, nós não temos outra coisa que fazer a não ser amado. Aleluia. Os homens não podem achar Jesus legal. Os homens não podem achar Jesus maneiro. Ou eles amam a Jesus ou eles odeiam a Jesus. Mas, irmão Diego, tantas pessoas estão falando de Jesus na televisão. Nós vemos até filósofos falando de Jesus. Há um famoso filósofo que posta seus vídeos na internet. Ele fala do amor de Jesus. É tão bonito ouvir aquele homem falar do amor de Jesus. Só que eles criaram um outro Jesus para falar desse Jesus. Porque o Jesus do qual eles falam não é um Jesus que voltará a segunda vez para julgar os vivos e os mortos. Eles falam de um Jesus que é pacifista. Eles falam de um Jesus que só comia peixe. Um Jesus que não chamava a atenção de ninguém. Um Jesus que não julgava ninguém. E eles esquecem tantos relatos da vida de Jesus que estão nas Escrituras, nos quais Jesus é severo com as pessoas. Eles falam que Jesus não condenou a mulher adúltera. Não. Mas ele foi e disse para aquela mulher que era adúltera, acostumada ao adultério, ele disse para ela: vai e não peques mais. E eles não querem esse Jesus. Agora, quando nós somos verdadeiramente impactados pelo amor de Jesus, aí sim, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós somos constrangidos, nós somos compungidos, nosso coração é quebrantado, o nosso eu é esmigalhado, e nós entregamos tudo ao Senhor. Bendito, louvado é o nome de Jesus. O próprio Jesus afirmou que o seu reino não era deste mundo. João 18,16, ele responde a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, meu reino não é daqui. Então, o reino do Senhor não é deste mundo. O Senhor Jesus não era deste mundo. Aqui não era o lugar do Senhor. Mas Ele veio e por nós deu a sua vida na cruz do Calvário. A verdade de que a igreja de Jesus está aqui para a implantação do reino do Messias, essa verdade não significa que esse reino é desse mundo. Nós estamos aqui vivendo o reino do Senhor, não o reino do Senhor no mundo. Por isso que nós somos sal da terra e luz do mundo. Por isso que nós somos a carta aberta, por isso que nós somos o bom perfume de Cristo, por isso que a palavra conversão, ela tem o significado de mudança de direção. Por isso que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha. João disse assim na sua primeira carta: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 João 2, do 15 ao 17. Vejam bem, irmãos, então, quando Jesus sobe ao céu, apesar de nós, e quando eu digo nós, eu estou nós, né? Não é nós retórico, apesar de nós fazermos sempre essa leitura da ascensão, sempre
meio atabalhoada, né? Não sei que passamos pela ascensão. Ela tem um significado. Jesus veio, deu início à instauração do seu reino entre nós. Seu reino eterno. Mas nós estamos aqui como forasteiros. Nós somos como estrangeiros. Nós estamos vivendo o nosso reino, mas o nosso reino não é daqui. O nosso reino é celestial. E o nosso reino está na glória. E de lá virá para nos buscar. Bendito, louvado é o nome do Senhor. Então que nós possamos olhar a ascensão. Nós possamos pensar no reino do Senhor. Isso quer dizer então que o seu reino agora segue. Pois ele está, o nosso rei, novamente assentado no trono, ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso. Ao lado ou à direita quer dizer então que ele governa o universo ao lado de seu Pai, como governava antes. E como eu disse anteriormente, essa não é uma posição nova. Jesus já estava lá antes de tudo. O Evangelho de João nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Eu gosto muito desse texto. E nada do que foi feito sem ele se fez. Esse texto ele é lindo de todas as maneiras. Ele é lindo na sua construção, ele é lindo no conjunto das palavras, e ele é extremamente lindo no significado disso tudo. O Jesus, o Senhor, o Verbo que trouxe todas as coisas à existência, se fez carne e habitou entre nós. Bendito e louvado é o nome do Senhor. E o próprio Jesus disse, antes que Abraão fosse, eu sou. O Senhor sempre esteve na glória, porque Ele é Deus. Por isso que o Apocalipse chama o Senhor Jesus de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele estava lá, e Ele estará lá eternamente. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Se o nosso reino, o seu reino não são desse mundo, nós também não somos desse mundo, irmãos. Nós somos súditos de um reino que está por se completar em plenitude com a volta do seu grande rei Jesus. E aí nós vamos à segunda parte, que diz, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. De tantas diferenças, irmãos, que nós encontramos entre a igreja moderna, nossa igreja, nossa era, e a igreja primitiva, uma das mais significativas é que os cristãos primitivos viviam uma vida sob uma perspectiva totalmente escatológica. Ou seja, eles estavam esperando o tempo do fim para amanhã. Eles esperavam que Jesus irrompesse em glória a qualquer minuto. Eles não esperavam Jesus para os séculos vindouros. Eles não faziam planos para seus filhos e seus netos. E eu não estou fazendo essa crítica, não é isso que eu estou falando. Eu estou só dizendo, irmãos, como eles viviam essa perspectiva. A sua perspectiva era que a glória de Cristo romperia nos céus. Jesus viria a qualquer instante. Eles aguardavam a volta de Jesus muito intensamente. Quando nós falamos de parousia, que é a palavra para volta no grego, ou a chegada, ou ainda a presença, não é fácil falar sobre isso, irmãos. Pois ela poderia ser vista de muitos aspectos. Ela poderia ser vista de muitas nuances, de muitas interpretações. Mas quando me pergunta qual é a minha escatologia, até o Davi sabe, eu sempre digo que a minha escatologia ela se resume a Jesus vem. Então o que é que tu acredita? Como é que é a tua escatologia? No que é que tu acredita? Irmão, eu acredito que Jesus vem. Quando vem, como vem, quando vem, o que vai acontecer, eu só sei que eu vou me encontrar com Ele. Jesus vem. Mas é possível ter uma ideia como esse tema era importante para os primeiros cristãos, ao analisarmos algumas palavras do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, e quando nós olhamos para a própria ordenança da ceia do Senhor, né? Então, nós podemos perceber
Como é importante isso para a igreja primitiva. Meu brinquedinho que deu 15 pulos. Deixa eu voltar lá, irmãos. Eu pulei bastante. Paulo demonstra o apreço pela vinda de Cristo. O apóstolo Paulo demonstra o apreço pela vinda de Cristo, tanto diante da vida, quanto diante da morte. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 a 18, ele diz assim: falando aos cristãos de Tessalônica e dizendo para eles a respeito do estado dos irmãos que dormiam no Senhor, ou seja, aqueles irmãos que já tinham partido, já estavam mortos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz que eles devem se consolar quando perderem um ente querido, quando perderem um irmão em Cristo. Eles devem se consolar com a esperança na volta de Jesus. 1 Timóteo 4, 6 a 8, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação ou sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado, o tempo da minha morte, da execução. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Nós vemos que no primeiro texto, o texto de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz que a esperança de cada crente está na volta de Jesus. Ele usa o termo nós, no presente. Ele espera Cristo para logo. Ele está dizendo: olha, vocês, irmãos que perderam entes queridos, não fiquem tristes, consolem-se que Jesus vai voltar, e eles ressuscitarão antes de nós, e depois nós encontraremos eles nas nuvens. O apóstolo Paulo não está esperando Jesus, que os descendentes, que a igreja cresça, que a igreja construa grandes templos no mundo antigo. O apóstolo Paulo não está esperando nada disso, ele está esperando que Jesus venha. E ele está dizendo que essa é a esperança, e esse é o consolo de cada crente, que Cristo rompa nas nuvens a qualquer momento. Já no segundo texto, preso em Roma, percebendo que a sua execução será logo, ele será morto. Ele anima seu filho na fé, Timóteo, e a todos os irmãos para quem Timóteo fosse compartilhar a sua carta, que aqueles que amam a vinda do Senhor receberão de Jesus a coroa da justiça. Então o apóstolo Paulo, ele está pronto, ele está dizendo: quer vivamos ou quer morramos, a nossa grande esperança é nos encontrarmos com o Senhor. E devemos ter essa esperança em todos os momentos, e devemos ter essa esperança a cada situação, quer vivamos ou quer morramos. E nós, irmãos, nós, crentes brasileiros, essa perspectiva de ter a esperança na volta de Jesus ou no encontrar-se com Jesus, ela passa muito desapercebida por nós, porque nós vivemos em um país livre, do qual nós podemos ser perseguidos pelo sistema, mas é de uma maneira em que eles não podem tocar a nossa vida. Eles podem nos afrontar, podem debochar da nossa fé, podem fazer videozinhos para o YouTube, eles podem tentar passar leis que limitam o nosso som, que limitam os nossos horários, mas eles não podem dizer para nós que nós não podemos crer em Jesus. Essa semana nós tivemos aí a notícia daqueles 11 irmãos na Nigéria que perderam a vida de maneira covarde, de maneira cruel, porque dias antes foi permitido a eles que fizessem um vídeo solicitando um acordo para serem soltos.
para alguns dias depois postarem outro vídeo executando os irmãos. Essa crueldade foi tão grande que eu percebi hoje na internet até alguns veículos seculares noticiando, coisa que não acontece quando os cristãos são mortos, porque os cristãos têm sido mortos aos milhares no mundo islâmico. E os grandes centros de direitos humanos estão em silêncio. Quer matar cristão? São tantos. Então nós crentes brasileiros, ocidentais, não nos pesa tanto quando nós falamos que a esperança da vinda de Jesus, ela é importante tanto diante da vida quanto diante da morte. Mas existem milhares de cristãos no mundo em que essa esperança e essa realidade é tão viva e tão palpável quanto respirar. E muitas vezes nós somos ingratos, irmãos. E muitas vezes nós relegamos a volta de Jesus. Nossa vida, ela é vivida muitas vezes como se Jesus nunca mais fosse voltar. Como se nunca mais nós tivéssemos que prestar contas ao Senhor. Como se nós fôssemos viver essa vida regalada, cheia de bênçãos da presença do Senhor, sentir a presença de Deus quando cantamos, quando ouvimos a mensagem, agradecer a Deus pelas bênçãos, agradecemos a Deus o emprego novo, a casa nova, o carro novo, a saúde dos filhos, nós agradecemos. Agora, para muitos cristãos, essa é a única e verdadeira esperança, a esperança de estarem com o Senhor. E essa deveria ser a nossa esperança, se não por causa da tribulação, mas por causa da gratidão. E não há coisa mais excelente, irmãos, não há coisa mais significativa, mais maravilhosa do que estarmos com o Senhor. O que pode ser comparado a estarmos com o Senhor? Aquele dia será tão maravilhoso que o próprio Senhor Jesus disse: naquele dia nada me perguntareis. Essa é uma frase que fica sempre na minha cabeça. Que encontro será esse com Jesus? Porque nós carregamos tantas dúvidas, irmãos. Mesmo quando cremos, nós carregamos dúvidas. Nós queremos saber como as coisas aconteceram, como as coisas foram. Nós colocamos na nossa mente que nós vamos perguntar para Abraão como foi levantar o cutelo para Isaac. Alguns colocaram na sua mente que vão perguntar para Jesus como foi estar na cruz. Mas Jesus disse que naquele dia, ao olharmos, todas as nossas respostas já estarão na pessoa do Senhor amado. Pedro também demonstra como a expectativa da vinda de Jesus está diretamente ligada ao plano da salvação. Segundo Pedro 3, 8 ao 13, ele diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. O apóstolo Pedro está escrevendo esse texto, e ele está dizendo para os irmãos que muitos escarnecedores estão perguntando: onde está o Senhor? Onde está a sua vinda? Pedro está respondendo: como alguns julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão aniquiladas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então nós cristãos
andamos em santidade, procuramos não viver uma vida de pecado, procuramos viver uma vida fugindo do pecado, não para agradar a Deus. E nós não podemos fazer nada que possa verdadeiramente agradar a Deus. Nós fazemos isso porque tem obras das quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, para que pudéssemos então ver o Senhor. A expectativa do grande dia deve colocar em nosso coração tremor e temor diante de Deus, e desejo de servi-lo com alegria e com santidade. E isso está em plena harmonia com o que o próprio Jesus disse aos santos que aguardavam a justiça por causa da sua morte. Em Apocalipse diz assim: então o Cordeiro quebrou o quinto selo, e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus, e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: ó Todo-Poderoso, Santo e verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos, e que iam ser mortos como eles tinham sido. Isso está em Apocalipse 6, 9 ao 11. Aqui o título de Todo-Poderoso é atribuído ao Cordeiro, e todas as coisas estão sob o seu domínio e o seu desígnio. Até o mesmo número de mártires cristãos, aqueles que vão dar a sua vida por permanecerem fiéis ao Evangelho de Jesus, até esse número está contado na sua imensa sabedoria. Eu quero imaginar que os nossos 11 irmãos nigerianos foram recebidos por esse grupo de santos que clamam por justiça. Na mais importante reunião da igreja, além das palavras de Paulo e das palavras de Pedro, nós vemos que na mais importante reunião da igreja, que é a ceia do Senhor. Eu acredito que o batismo é importante, o culto, mas a ceia é o nosso grande momento. É quando nós lembramos a morte do Senhor. Fica evidenciado, tanto por Jesus como pelas igrejas, a importância de manter viva a esperança da vinda do Senhor. E digo-vos que desta hora em diante, estas são palavras de Jesus, não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Texto de 1 Coríntios 11, a partir do 23, mas verso 26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia! A ceia é o anúncio da morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia! Que promessa maravilhosa, irmãos. O próprio Senhor Jesus aguarda a sua igreja para com ela festejar o triunfo da graça. Aleluia. Aleluia. Não beberei mais do fruto da videira até que ele se cumpra no reino do meu Pai. É como quando nós lemos a galeria dos heróis da fé em Hebreus, e lá no final da lista diz assim: mas eles sem vós não estão completos. E essa é uma figura que eu sempre faço, e essa é uma figura minha, que lendo aquele texto de Hebreus, eu sempre imagino um grande banquete no céu, e todos os santos do Antigo e do Novo Testamento em pé, à volta daquela mesa, aguardando a igreja do Senhor, aleluia! Para que nós todos nos juntemos a festejar o triunfo da graça, o triunfo da redenção de Jesus. A vinda do Senhor é o grande consolo dos crentes. A vinda do Senhor é o grande consolo dos crentes. E Ele é o grande consolo dos crentes, porque a vinda de Cristo, em primeiro lugar, ela significa a absolvição plena e completa para o seu povo. O crente redimido não teme o juízo divino.
haverá juízo, haverá condenação, mas o crente redimido não tem juízo divino, pois não comparecerá ante o Tribunal Supremo munido das suas próprias qualidades. Antes, nós estaremos lá protegidos pelos méritos de Cristo e pela obra da cruz do Calvário. Como nas palavras do Catecismo de Heidelberg, existe a pergunta 52 que diz assim: que consolo traz a você que de Cristo voltar para julgar os vivos e os mortos? A resposta diz que em todas as minhas tristezas e perseguições, com a cabeça erguida, eu espero pela mesma pessoa que antes ofereceu-se em meu lugar ao tribunal de Deus e removeu toda a maldição sobre mim. Aleluia. É o mesmo Redentor. O nosso advogado, como diz 1 João, quando nós pecamos, nós temos um advogado que intercede por nós. É o mesmo que pagou o preço pelos nossos pecados. Diante do tribunal de Deus estará o Cordeiro com as marcas que Ele pagou por nós, as marcas que Ele adquiriu em nosso lugar. Em segundo lugar, a vinda de Cristo é um consolo, porque ela significa a vitória para o povo de Deus. Ainda na mesma resposta do Catecismo diz que venha como um juiz do céu, aquele que veio em nosso lugar, que lançará na condenação eterna todos os seus e os meus inimigos, mas me levará para si mesmo com todos os seus eleitos para alegria e glória celestiais. Sim, Jesus virá como juiz, e todos aqueles que escarneceram dele e da sua igreja e desprezaram a sua santa palavra serão condenados. Essa não é uma resposta que reflete um desejo rancoroso e vingativo, porque o juízo pertence a Deus e não a nós. Ele julgará e não nós, Ele condenará e não nós. Não somos nós que dissemos quem sobe ao céu e quem vai ao inferno, é Deus o Senhor. Nós não somos uns santarrões que apontamos os dedos e dizemos, vai para o inferno, vai para o inferno. Não, aquele vai para o céu. Não somos nós que fazemos isso. O Senhor, justo juiz, condenará os perdidos e tomará para si os salvos. Ela reflete uma verdade bíblica, essa resposta. Ela não é rancor nem vingança. Ela reflete a verdade bíblica que haverá juízo. Cristo se pronunciará como juiz no último e grande dia do Senhor. Hebreus 10:13 diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Sim, naquele grande e terrível dia, estarão diante do Senhor os racistas, os assassinos de crianças não nascidas, estarão os homicidas, estarão os ladrões, os adúlteros, estarão aqueles que desobedecem a palavra de Deus, estarão todos em pé diante de Jesus. E, infelizmente para eles, haverá uma palavra de condenação. E para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, haverá uma palavra de redenção. Vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo que vos está preparado. Aleluia! Mateus 26 nos fala da separação entre os salvos e os perdidos. Romanos capítulo 14, do verso 10 ao 12, nos fala que todos compareceremos ante o tribunal de Cristo. 1 Coríntios 3, 12 a 15, nos fala que aqueles que edificaram sobre o fundamento da fé cristã, os cristãos, eles têm responsabilidade, pois as suas obras serão provadas pelo fogo no dia do Senhor. Então todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Mesmo os que serão salvos terão as suas obras julgadas. Apocalipse 21 nos fala do grande trono branco, um trono do qual fugiram o céu e a terra. Diante dele comparecerão todos os mortos para serem julgados conforme o que estiver escrito nos livros. E depois de serem lidas as coisas que estarão lidas nos livros,
ainda será lido o grande livro da vida. E quem não for achado inscrito no livro da vida será condenado. Para encerrar, eu digo que a volta de Jesus Cristo é um consolo, porque ela significa que nós vamos morar com Cristo de corpo e alma na glória do céu. O céu, irmãos, não é um lugar de espectros fantasmagóricos, alminhas sem pernas, como Gasparzinho andando pelas nuvenzinhas. O céu é o lugar onde o nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Ele não estará mais sujeito ao pecado, à deterioração natural. Não, ele será revestido de uma imortalidade verdadeira, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Lá é o fim dos males, o fim das doenças, o fim da terrível influência do pecado. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A todos quantos amam a sua vida, os cristãos devem ter esse sentimento pela vinda de Jesus. Nós devemos amá-la, nós devemos ansiá-la, nós devemos desejá-la. Como termina o Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é uma marca distintiva dos cristãos. Os cristãos creem que Cristo subiu ao céu e voltará de lá para buscá-los. Assim nós cremos, para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, meus filhos. Posso, vamos fazer uma oração da igreja. Vamos reclinar a nossa cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós chegamos à Tua presença em oração nesta noite.